Saudações, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um espaço o Despertar Debate. Hoje é terça-feira, como tem sido habitual, a esta hora entramos em sua casa para levar até si este programa e onde debates aqui temas ligados à sociedade. Hoje vamos olhar como o primeiro tema, a questão que tem que ver com este possível congelamento de contratações por parte do Estado, onde a ministra do Trabalho, a Carmelita, ou melhor, a ministra da Educação, Carmelita Namachulua, teria dito que não tem conhecimento desta possível, ou melhor, deste possível congelamento de contratações na função pública. Este é o primeiro ponto que vai merecer aqui a análise do meu painel de luz. E o segundo tem que ver com a questão da revolta popular em Ressano Garcia devido a estas situações de roubos, de assaltos a camionistas e também a residências naquele ponto. Este é o segundo tema que vai merecer aqui análise e também vamos olhar como último tema essa possível extradição de Manuel Chang, o ex-ministro das Finanças, que possivelmente será extraditado para os Estados Unidos dentro, ou melhor, a qualquer momento poderá ser extraditado para os Estados Unidos. Essa também será um dos pontos que será analisado aqui pelo meu painel de luz, mas também que vai merecer a sua atenção aí do outro lado de casa, falo sim do caro telespectador, mas também do nosso internauta. Como tem sido de praxe, vou já saudar os meus convidados. Começo por ti, João André, boa tarde. Bem-vindo a mais uma edição e oportuno também para deixar ficar o ponto prévio. Boa tarde, colega, boa tarde ao moderador, boa tarde a todos que estão lá em casa. Deixar aqui os meus pontos prévios, que não são lá muitos. O primeiro ponto prévio tem a ver com a questão da escola primária do primeiro e segundo grau, 15 de agosto, mesmo, em que supostamente o partido Frelimo trocou lá as chaves, os cadeados, e as crianças estavam no segundo dia a estudar no relento. O professor foi obrigado a filmar a situação porque tinham lá o segundo teste. Não é? Isso mostra aquilo que é o nepotismo estatal e que cria uma certa deturpação naquilo que é o funcionamento das instituições. Eu nunca ouvi que um partido pertence a uma instituição e dá lá aquilo que são a possibilidade da comunidade albergar-se e ter as suas próprias aulas e meia volta, troca os cadeados sem pré-aviso, não é? E segundo o professor que estava lá a filmar a situação, relatou que aquela comunidade, aquela instituição foi lhe dada em 2000, depois das cheias, e eu não percebo aqui com que motivo levou-se com que o partido tivesse essa ousadia de inibir aquilo que é o setor-chave do desenvolvimento de Moçambique no que diz respeito à educação, porque inibir as crianças de estarem na sala de aulas, inibir as crianças de entrarem na sala de aulas, trancar e trocar fechaduras de uma dada instituição, acho que deveria ser crime em Moçambique. Eu acredito que é crime, não é? Então, congratular o professor pela atitude, a mídia também pela capacidade de nos transmitir esse tipo de informação, porque nós precisamos de pessoas a divulgarem esse tipo de ação para a gente perceber e analisar junto. A segunda questão tem a ver mesmo com a questão do edil da Matola, que depois de 10 anos de governação vem com uma adjudicação de 500 milhões para um programa de digitalização daquilo que é o município. Não se percebe com que motivo, depois de 10 anos, está a implementar esse projeto no final do mandato. Aí, para se perceber que a tentativa dos nossos governantes é saquear o Estado. A tentativa não é construir o Estado, porque ele já não tem mais tempo, não tem espaço para estar lá. Por que que o projeto aparece agora com 500 milhões? Isso significa que tem um agente da sua confiança que vai fornecer o programa, não é? O software, e a partir desse software todo mundo vai sair a ganhar. E eu penso que é uma atitude muito negativa em que o Estado deveria prestar muita atenção. As adjudicações a nível nacional estão a ser muito questionadas pela parte da sociedade civil, por praticamente todo moçambicano, pois tem sido preços exuberantes, preços acima daquilo que o Estado diz
ter capacidade para pagar. 500 milhões não é pouco dinheiro para quem sabe. Os trabalhadores, tem outros que os funcionários do Estado que ainda não receberam até agora. Então, esses 500 milhões vão sair de onde? E que sistema de software é esse? Nós precisamos ter conhecimento desse software, precisa sair em público e nos explicar, porque esse é dinheiro dos impostos, não é? Que foram sendo arrecadados a nível nacional para se poder ser usado. Então, esses são os pontos prévios que aqui trazia, não é? E também tem uma questão relacionada com o atual presidente. Disse que o Cosme Jacinto Inhosse, o irmão do presidente Inhosse, em 2015 não tinha nenhuma empresa, segundo uma agência noticiosa denominada VOA português. Em 2015 não tinha nenhuma empresa. Em 2017 abriu a sua primeira empresa, isto é, depois da entrada do presidente Jacinto Inhosse na presidência, abriu a sua primeira empresa que tem relação com questões de energia. De 2019 a 2022 já tinha registrado mais de 13 empresas a nível nacional ligadas ao setor da mineração. Eu me questiono, de lá, de 2015 para trás, não tinha essa capacidade de o fazer, só o fez depois desse período em que o irmão entrou ao poder. Eu me questiono, eu acredito que a população moçambicana, ou a sociedade no geral, também se questiona sobre esse fator. O que terá acontecido? Olhando para um dos discursos do senhor Machado, presidente do CTA, na Beira, proferiu lá um discurso muito motivador e muito essencial, pois quando a gente a falar diz que não tem base, ele tem base. Ele disse que o que acontece a nível nacional é que quando o partido percebe que há lacuna, há circulação de dinheiro num dado lugar, cria mini empresas para criar constrangimentos. Então, não serão essas mini empresas que o irmão do presidente Inhosse criou durante esse período? Não será esse conflito? E olha onde é que estão sediadas essas empresas? Nampula, Cabo Delgado, Tete, onde há recurso. Não terá sido essa questão que trouxe problemas entre aqueles que eram defensores ou eram apadrinhados pelo presidente Guebuza e entre esses que são apadrinhados pelo presidente Jacinto Inhosse? Eu acredito que tem a ver, porque a guerra de Cabo Delgado, se for a se perceber, segundo vários artigos, tem a ver com questões internas dentro do partido. O próprio presidente da República já saiu a referenciar que o problema é dentro do partido. Então, nós temos que perceber isso. De 2017 a 2022, criou 13 empresas. E eu acredito que essas empresas, elas não têm pujança e capacidade para funcionar de forma normal. O que aconteceu? Os privados com capacidade de fazer esse tipo de exploração foram inibidos de o fazer. E entrou, pois, irmão do presidente, esteve lá, conseguiu criar as empresas, mas eu acredito que o próprio funcionamento das instituições que foram lá criadas não beneficiam o Estado. Eu acredito que nem os impostos são arrecadados pelo Estado. Em Moçambique sabe-se que tem medo de se dirigir a uma entidade pública. Tem carros que a polícia não manda parar. Tem instituições em que os fiscalizadores não vão para lá. E eu acredito que essas empresas não deram nenhum benefício ao Estado, mas sim aquilo que são interesses dos irmãos. Este ano, em março, comprou ações de uma empresa, tem 80% das ações, e os 20% são dos irmãos dele. Olha, quer dizer que em cada presidente que for entrar, vai entrar com seu elenco e esse elenco vai extraindo aquilo que são os recursos do Estado. Pois se em 2013, 2019 a 2022, 13 empresas ligadas à mineração, quanto dinheiro fez? E quanto imposto pagou ao Estado? Se formos já pegar a papelada, eu acredito que não pagou nenhum imposto, porque supostamente é irmão do presidente da República. Eu acredito que é uma ação muito ofensiva em que nós temos que prestar muita atenção nessa situação. Não é um relatório nacional, é um relatório internacional que foi lá explicado. Então, há uma necessidade de olharmos no momento de percebermos, estamos na fase das eleições daqui a bocado, temos que perceber que afinal cada um vem com seu elenco e o elenco é esse que tem sido feito. Então, eu acho que há uma necessidade de nós repensarmos no nosso futuro e desafio aos jovens intelectuais que existem dentro da própria Frelimo que façam uma limpeza. Aqueles que já não conseguem, que façam uma limpeza extraordinária ao ponto de fazer com que o partido reviva, pois parece-me que o partido morreu com o presidente Samora. O que apareceu é um conjunto de bandidos dentro do partido, vão abocanhando do partido, pois o partido Frelimo eu não sei se ainda existe como tal.
a não ser o nome para bandidos que estão lá a usurpar e a pilhar aquilo que é o território nacional. Eu acredito que em um século, se o partido que está no poder continuar, teremos mais pilhagem em relação aos 500 anos que o colono esteve em Moçambique. Não é? As estatísticas podem não nos mostrar, porque quem deve fazer a estatística a nível nacional não somos nós temos vários medos, temos várias restrições. Eu acho que a nível internacional poderia-se fazer e talvez comprovar-se esse aspecto. Muito obrigado. Muito obrigado, João André. Doutora Laisa, é consigo agora. Boa tarde. E também pode deixar ficar o ponto prévio para hoje. Boa tarde, Adolfo. Cumprimentar o meu colega de painel, telespectadores. Como ponto prévio, eu escolhi 2 também. Mas mais de reflexão, eu escolhi o caso da anciã que foi despejada na Matola. Não tenho conhecimento assim profundo dos motivos do despejo. Mas a pergunta que eu me faço, há uma necessidade ou há tanta urgência em despejar-se uma senhora naquela idade, por qualquer motivo que seja, independentemente dos assuntos que possam estar por detrás desse despejo, há necessidade de se despejar uma senhora naquela idade? Por que aonde é que está o nosso governo para proteger o povo? O governo do dia, o governo da Frelimo, ele praticamente se esqueceu daquela que é a função de um governo. Esqueceu daquela que é a função de um político ou de alguém que esteja na posição em que a Frelimo está hoje. Para governar um país, nós não temos que nos preocupar só com questões monetárias, com questões financeiras, com ganhos. Nós temos que nos preocupar em cuidar deste povo que nos elegeu, este povo que nos colocou no poder. Nós saímos à rua todos os dias com estes discursos vazios de que o povo é meu patrão. Onde é que está o patrão agora desse tal senhor que vive aí dizendo para nós que o povo é o patrão dele? Onde é que ele está e onde é que está o patrão? Há necessidade de nós estarmos a analisar isto, porque não é só nós sairmos na rua e estarmos a gritar, o povo é meu patrão, eu estou aqui a todos os dias inaugurar aqui uma torneira aqui, inaugurar um poço ali. E o povo? Qual é o benefício disso? O meu colega aqui de painel esteve a falar sobre as empresas que estão a ser criadas. Qual é o benefício do povo na criação dessas empresas todas? Porque a empresa não é um ponto mau. Se fosse um ponto que esteja a trazer emprego para os jovens, esteja a trazer desenvolvimento para o país, esteja a trazer impostos para os cofres do Estado, é um ponto positivo. Mas o que está a acontecer é que as empresas são criadas, nós não vemos os impostos, nós não vemos para onde é que estão a ir essas empresas, quem são as pessoas que estão a ser beneficiadas com o surgimento dessas empresas, a não ser de um pequeno grupo que esteja aqui na sociedade. Então, eu trouxe esse ponto. Estamos numa semana com temperaturas extremamente baixas. Temos uma senhora de 90 anos a viver numa varanda. Porque despejou-se ela. Qual é o interesse disso? Qual é o ganho disso no final das contas? A sociedade toda tem que acordar para o que está a acontecer neste país. A sociedade toda tem que acordar para o que a Frelimo está a fazer com este povo. O meu colega esteve a dizer aqui sabiamente, o que a Frelimo está a fazer hoje é pior do que o colono fez. É muito pior. Nós estamos hoje a viver um colonialismo de moçambicano para moçambicano. O outro ponto que eu escolhi também para reflexão de todos nós, dos colegas de painel, da população, de todo o povo moçambicano, é a questão dos desalojados em Boane. Aquele povo está desde a época da chuva a viver em tendas. E o nosso edil está a nos trazer um projeto de digitalização de não sei quantos milhões. Por que não se leva esses milhões e se construir moradias condignas para aquele povo que está lá?
Nós não sentimos, porque graças a Deus temos um teto que nos cobre, temos uma casa que nos protege. Mas imaginem para quem está... Nós que estamos dentro de uma casa, estamos a sentir essas baixas de temperatura. Imaginem quem está numa tenda. Há condições condignas para uma pessoa viver naquele lugar. Tá bom, foram situações de emergência. De lá para cá, o que está a ser feito? O que é que o governo está a fazer para melhorar a situação de vida daquelas pessoas que estão lá? Está a criar a digitalização do sistema. A digitalização muda o quê? Para aquele povo que está a passar fome, está a passar frio, está a passar necessidades básicas. Uma pessoa não tem uma casa de banho condigna para ir fazer as suas necessidades. Essa pessoa está em condições de dizer que é patrão de alguém. Não é possível. Eu peço, sempre vou pedir para a juventude deste país, para o povo deste país, para todo aquele que é maior de idade, que tem condição de fazer alguma coisa, de fazer alguma mudança. Por favor, 11 de outubro está a caminho. Façam alguma coisa diferente. Façam alguma coisa para que se faça valer aquela que é a vossa vontade, aquele que é o vosso ponto de vista. Parem de deixar o barco andar e comecem a fazer alguma coisa. Obrigada. Tocando num dos pontos da colega de painel, aquela anciã foi despejada. A questão é, 30 dias, os tribunais onde é que estão para resolver o caso? Viveu 30 anos, ok, 30 anos de ilegalidade. O que é que o Estado promove nessas situações? Porque tem uma discriminação positiva que se criou a nível nacional de proteção dos velhos, dos mais velhos, dos idosos, a propósito das crianças e tanto. Um dia eu ia à escola, eu perguntei a uma velha, ela ia no Albazine, ia levar aquele dinheiro, eu perguntei, afinal, quanto é? Disse 200 meticais. Será que o dinheiro que foi proposto pelo governo foram 200 meticais para ser dado àquelas velhas que não têm lares? Então, o que está acontecendo? Como é que o dinheiro desapareceu de lá para cá? 200 meticais. Tiras alguém de casa, um mês, lhe das 200 meticais. Então, o governo não está a fazer seu trabalho. Aqui não temos governo. Temos um conjunto de pessoas que foram entrando de forma, com tal nepotismo, e cada um faz das suas. E não há regra nenhuma, porque, camarada, não vamos falar nada. Acontece, vamos deixar. 30 dias já está fora de casa. Está a dormir no relento. Os tribunais, o chefe de quarteirão, o secretário do bairro, o que é que estão a fazer durante esses 30 dias? Que mobilidade estão a ter? Que tipo de papel está a ter a estrutura governamental que está sendo descentralizada? Então, há esse problema que eu não estou a perceber. É anticonstitucional. Você dita regras e não consegue seguir as regras que você mesmo ditou. Então, o que acontece? Nós estamos a aceitar propostas externas só para ganhar financiamento da ONU, da Unicef, de várias outras instituições. É isso que acontece. Então, temos que perceber e olhar para essas situações. Os tribunais deveriam ser penalizados. O chefe do quarteirão, o secretário do bairro, deveria ter lá alguma sanção para se perceber o que aconteceu durante esse todo período de 30 dias que alguém está no relento daquela idade. Muito bem, obrigado, João André, obrigado, doutora Laís. É momento sim de seguirmos para a análise do nosso primeiro tema. João André, começo por ti. O governo moçambicano continua a debater-se com vários problemas para a implementação efetiva da tabela salarial única, e as contas do Estado encontram-se neste momento no vermelho. Entretanto, há este anúncio por parte do governo para, para congelar aquilo que são as contratações públicas até ao final do ano. E no meio disto, a ministra da Educação, Carmelita Namachulua, aparece a dizer aos jornalistas que não tem conhecimento desta informação, o setor, a pasta na qual ela tutela, não tem conhecimento desta nota do governo. Qual é a sua análise em torno dos pronunciamentos da ministra? Olhando primeiro para a estrutura governamental, aquilo que eu sempre digo, não há interligação entre os ministérios. Isto é, quando se debate um assunto, para aquele que fez negociação, por exemplo, tem que se chamar todas as partes, sentarem e discutirem um assunto. O que está-se a perceber é que
nem todas as partes foram chamadas. Para quem percebeu o discurso do senhor, do presidente da CTA de Beira, ele disse, o ministro tem boas ideias, mas virá um outro ministério a bater as ideias do ministério. Quer dizer, o ministro tem boas ideias, tem que nadar contra a oposição dentro do partido. Isto é, a decisão foi tomada. O Ministério das Finanças saiu e disse, porque o Ministério das Finanças é que tutela a questão do dinheiro. Mas talvez não sentou e negociou com todos os ministérios. Então, eis a disparidade dos discursos. E ela pode ter razão. Se ela não foi convocada numa reunião em que sai sem público, se diz que não há dinheiro para pagar, então temos que ficar de 2024 a 2026 sem contratar. Ela tem toda a razão. Há uma, não sei se vazou, não sei se a nível nacional podemos dizer vazou, há um relatório, é um relatório que foi criado e que foi se lendo durante os jornais, é que refere esse aspecto. Cria lá algumas exceções dentro daquilo que é a própria contratação. Mas nós sabemos quais são essas exceções quando dizem vão contratar um pouco, não é para o público no geral, não é? Porque dizem se tem que ter 3 vagas para contratar um. Então a ministra, ela tem razão. Porque a nível nacional, quando se discute um assunto, não se senta com as partes interessadas. Isso vemos a partir de quê? Das negociações de paz, da questão constitucional, da questão na Assembleia da República. Só falam 2 partidos, mas a Constituição diz é multipartidário, não disse bipartidário. Então, é um modus vivendo a nível nacional. Disso acontecer. Então, não houve negociação de todas as partes. O Ministério das Finanças, como o presidente disse, senta no hotel plano um punhado de pessoas, não é? Decide e sai e diz. Então, ela pode ter razão num dado momento. Eu também, como tendo uma pasta de cargo em que ela é o expoente máximo no setor, ela, se não teve a informação, não deve dizer o que não teve a informação, não é? Então, olhando para o aspecto no geral de contratações, o governo se diz que não tem dinheiro. São quantos? Qual é a percentagem da população moçambicana que trabalha no setor público? Quanto dinheiro Moçambique tem que pode pagar, não quer pagar? Eu já vi a estratégia da Frelimo é fazer com que nós acreditemos que não há condições para as eleições distritais. Então tem que começar agora. O mafioso é sempre assim. Tem que começar agora. Dizer, eu não tenho dinheiro para pagar os professores. Dinheiro existe. Afinal, o orçamento como é que é determinado? O orçamento não é homem das boladas que trabalhou hoje, encontrou hoje. Não. É determinado durante um período e sabe-se que é para pagar-se todo ano. Então, quando chega no meio, o outro recebe no dia 10, o outro recebe no dia 20, o outro recebe no dia 30. É a estratégia do governo de nos puxar, fazer com que a gente aceite que não há condições de haver descentralização a nível nacional. É tudo estratégia. É tudo um ciclo que eles foram desenhando, aqueles que estudaram. Porque homens que estudaram existem na Frelimo. Só que, quando você usa teu conhecimento para coisa maléfica, é nisso que dá. Porque para coisas positivas não estamos a usar para coisas maléficas. Então, essa é toda a estratégia que foi sendo criada. Não tem problema, vamos começar com salário, não vamos dar salário. Vamos criar tudo, depois vamos dizer não temos tudo. Depois vamos criar problemas de... Porque é tudo estratégia, tem que convencer alguém. A tentativa é nos mostrar que não há condições, mas é pura mentira, existem condições. Não é? Então, dizer que não vai se contratar. Eu me pergunto, os alunos, os estudantes que estão a fazer esse novo ensino bilingue de 3 anos, vão sair de Namacha ficar em casa? Esses que estão a fazer medicina nas instituições públicas vão sair de lá ficar em casa. E durante esse período, o que é que o governo vai fazer? Eu, por exemplo, tive 2 reações que disseram que não há de haver contratação na polícia. Olha, se o governo for inteligente, nesse momento há de haver reformas. Mas não é o que vai acontecer. Durante esse período todo, o que vai acontecer é que os instrutores todos não vão ser reformados para novas dinâmicas, porque nós percebemos que em Cabo Delgado nós precisamos de ter novas ações, nova maneira de lidar com as questões, porque o mundo vai sendo evoluindo, todo mundo vai ficar. Então, nós vamos ter esses anos todos. O que é que vai mudar a nível nacional? Não vai mudar nada. E ela, a ministra, tem razão, ela está no cargo máximo. Se não foi convocado por uma reunião de estudo, de análise e de informação, ela não tem como dizer que não, que teve essa informação, mesmo sendo do próprio partido. Não é? Porque um punhado, porque existe o político burro, aquele pequeno punhado que decide a nível nacional. Isso existe em qualquer livro de política, de estratégia, tem. Senta no hotel Pulana,
Discute, não, ok, agora o próximo passo qual é? Vamos dizer que não temos dinheiro, não vamos pagar, não vamos contratar. Mas se você não contrata, você não tem um setor privado ativo, você não está a dar incentivos econômicos para a criação de empresas, o que você espera da sua população? Então nós estamos a falhar, estamos a cair de cabeça para baixo no poço sem meios de reversão. Então o governo tem que perceber, essas lacunas, graças a Deus a mídia está a ter um papel muito importante. Nós estamos a ver agora em loco que as pessoas não estão a trabalhar, não sabem o que fazem. Alguém está no setor, não tem nem ideia do que é o setor dela, não tem nem ideia do que fazer no setor. Então, são essas ações, essas contrariedades que vão aparecendo. Porque antes apareciam, mas a mídia era muito restrita, né? Tinha informações que a gente não tinha. Hoje em dia tem várias informações. Qualquer coisa que você fala, nós vamos ter acesso. E temos esse acesso a essas informações. Está aqui, está a mostrar que o governo não está capacitado. Muito bem, obrigado, João André. A doutora Laisa, qual é a análise que faz deste ponto? Eu penso que o governo da Frelimo já se excedeu. Como costuma dizer, eu vou dizer uma coisa que é muito engraçada, de verdade. Eu estou a rir porque é engraçado. O meu marido costuma dizer assim, nós devíamos pegar no Max Tonel e dar porrada naquele homem. Muita porrada. Porque não é possível o que está a acontecer. O meu colega de painel já vai dizer uma coisa que é muito importante. Um governo, quando aparece para nos dar uma informação, significa que é algo que já foi devidamente estudado, já se avaliaram os prós e os contras para a tomada dessa decisão. É uma decisão que mexe com um país inteiro, não mexe com 2, com 3 pessoas. Nós temos uma economia que está centrada no aparelho do Estado. Nós não temos o setor privado. O setor privado aqui neste país só está aí para enfeitar só. Nós não temos setor privado, porque até o setor privado, a maior parte das empresas do setor privado prestam serviços ao Estado. Então, no final das contas, quando chega no momento da queda assim, dos dominós, primeiro tem que cair no aparelho do Estado para depois ir cair no setor privado. Então, se não cai deste lado, não cai do outro lado. Logo toda a economia fica parada. Esse é um dos primeiros aspectos que tem que ser resolvido neste país. Um dos primeiros aspectos. Então, isto aqui que vem hoje a nos dar esse pequeno ponto de debate é uma situação de vergonha. É uma situação de vergonha que só nos mostra que a Frelimo já vem nos contando histórias falsas, histórias mentirosas, sem nenhum escrúpulo. E agora aparece a ministra da Educação a desmentir algo que o próprio governo nos veio informar. Quando entre eles lá dentro alguma coisa já não está bem, nós temos que perceber que a Frelimo precisa sair daquele lugar. A Frelimo precisa deixar o poder porque eles não têm mais capacidade de gerir nada, de governar ninguém, nem de governar o próprio partido. Como é que pode um ministro das Finanças aparecer e dizer que nós não vamos mais contratar? Porque nós não temos dinheiro para contratar. Não é ele que contrata. Nós temos outros ministérios que têm as suas necessidades. Tu não pode aparecer, Adolfo, tu sozinho, achar que tu já não vais contratar, porque tu não precisas. Mas tu tens que ouvir. Daí a necessidade de auscultação, de uma reunião, aquilo que estava a falar aqui o meu colega de painel. Há uma necessidade de, quando nós vamos tomar uma decisão, procurar ouvir as partes, para saber se esta ideia ou este ponto que nós estamos a levantar hoje nós vamos conseguir sustentar. É o caso do Tsu. Apareceu alguém que achava que devia implementar lá a tabela salarial única, implementaram a tabela, não fizeram um estudo daquilo. E hoje em dia está esse desastre que nós todos estamos a ver, que nós todos estamos a assistir. Mas por quê? Porque não se estuda, não se vai a fundo, não se analisa os prós e os contras. Aqui o que é que acontece? Um punhado, como já vai dizer o meu colega, 2 ou 3 pessoas vão sentar no Hotel Pulana e acham que se a gente aplicar isto aqui, a gente sai daqui com os bolsos cheios. O problema deste governo é estar a lutar para encher os bolsos. Nós já não estamos a lutar para resolver o problema do povo, nós estamos a resolver para criar condições
de vida para a população, nós já não estamos nem aí para a população, nós já estamos a olhar para os nossos próprios bolsos, estamos a querer sair. Temos menos de 8 meses para o fim do mandato. Estou aqui a trazer um novo sistema de software de não sei quantos milhões. Eu estou a ver o tempo de ir embora. Eu não posso sair daqui de bolsos vazios. Como se neste tempo todo esses bolsos tivessem permanecido vazios. Mas o que está a acontecer? Ninguém está lá para questionar. A gente nos últimos tempos virou, a gente, como é que se diz isso? Viramos telespectadores. Estamos só a olhar, a canoa a andar, aparece este hoje, introduz o Tsu, amanhã aparece o outro, diz que não está certo, amanhã vem o outro, quer implementar. E uma coisa que eu venho me perguntando a todos os dias, há uma coisa também que vem acontecendo que nós nem nos damos conta. A cada novo sistema que entra, cada novo ministro que vem com uma nova norma, vem com um novo nome para os ministérios. Os ministérios estão todos os dias a mudar de nome. Um dia é o Ministério da Educação, outro dia é o Ministério da Educação e Desenvolvimento, outro dia é o Desenvolvimento Humano. Quantos milhões nós estamos a gastar para só mudar de nome de uma instituição? Só o nome de uma instituição. Quantos carimbos nós temos do Rovuma ao Maputo espalhados só desse ministério? O Ministério da Educação e Desenvolvimento tem direções, outros ministérios ao longo do país, porque nós não estamos só... O ministério pode estar aqui no Maputo, mas temos direções distritais, temos direções a níveis provinciais. Quando um nomezinho desse, uma coisa pequena, parece nada, nós vamos ali alterar. Mas são quantos carimbos, quanta papelada nós temos que criar para alimentar um bolso de alguém. Porque isto aqui é só uma questão de um bolsinho ali que está a encher um pouquinho, um bolsinho que não está a encher. A ministra da Educação, ela está completamente certa. Não é possível nós paralisarmos da noite para o dia a contratação na educação. Não é possível. Nós a cada ano temos novos ingressos para o ensino primário. Temos crianças todos os dias. Uma questão que eu lanço para ti, doutora Laisa, mas também para o João André. Havendo este congelamento, quais são, se calhar, os impactos que podem advir em diversos setores públicos? Essa pergunta fica um bocadinho difícil de responder, porque este congelamento não faz muito sentido numa economia como a nossa. Primeiro, talvez até possa ser possível num e outro setor, mas aí está, primeiro, a necessidade de se estudar quais são os setores. Eu, por exemplo, acho que se há um lugar que podiam parar de contratar é na polícia. Eu não concordo nada que a quantidade está a trazer a qualidade da segurança deste país. Um dos nossos pontos que eu não vou correr agora para ele, para não descentralizar aqui as atenções dos nossos pontos de debate. Mas nós já temos casos de prova que o fato de termos muita polícia na rua não nos traz mais segurança. Então, por que não pegar esses pequenos ministérios que não estão a ter muito impacto e paralisar lá? Por que nós temos que sufocar a educação? Nossa educação já está tão sufocada. Nossa educação já está tão perdida. Nós demos esse nome, Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Mas será que essa nossa educação está a desenvolver mesmo o humano, o moçambicano? Será que estamos a ter esse desenvolvimento humano? Nós hoje em dia temos crianças, até nos tempos em que eu fiz a quinta classe, nós na quinta classe já escrevíamos, já fazíamos ditado. Hoje em dia uma criança da quinta classe mal consegue escrever carro. Carro só, escrever carro, esse carro de viatura. Vai colocar um U lá no fim. Vai colocar um R só. E nós dizemos que não, vamos parar de contratar. E o que é que isso implica? Implica termos, se agora estamos com uma turma de 50 alunos, se nós paramos de contratar, daqui a mais alguns meses, temos turmas com 100 alunos. Qual é a qualidade que está a vir dessa turma? E nós corremos para dizer que vamos paralisar as contratações, vamos congelar as contratações por um tempo. Quem é que está a ser contratado efetivamente? Porque para nós analisarmos essas tabelas, os prós e os contras da contratação, ou de congelar ou de não congelar, nós temos que analisar quem é que está a ser contratado. Nós temos milhões de jovens desempregados, o setor informal a tomar conta dos mercados e das ruas a cada dia.
Mas o governo está a contratar sempre. Está a contratar a quem? Nós estamos numa sociedade que temos um Adolfo, que é sobrinho do fulano de tal, que tem 5, 7 empregos. Nunca vai para nenhuma das empresas em que ele trabalha. E temos 10, 15 mil jovens na rua. Muito bem. João André? Pegando mesmo fenômeno, para a questão dos impactos negativos que podem advir. Esse fenômeno não teria praticamente nenhum fenômeno, nenhum impacto positivo. Por quê? Se nós mudamos o sistema de 1 ano de formação de professor para 3 anos, significa que nós percebemos que temos menos qualidade na formação desses professores. O ensino foi introduzido praticamente no ano passado. Então, entrou-se no ano passado, este e o próximo ainda não terminaram. Aqueles que seriam bem formados. Paralisa-se a educação. O que significa isso? Que o sistema que vigorava antes estava correto. Então, se aquele sistema estava errado e nós introduzimos um novo sistema, o impacto seria muito forte. Por quê? Estaríamos a cometer o mesmo erro. O erro de o mesmo professor que nós dizemos que não está qualificado, continuaria a dar aulas. Pegando no ponto da colega, tem 55 alunos na turma. Não está-se a contratar. O número de crianças vai aumentando na sala. Então, as salas são sufocadas. A direção é obrigada a aumentar o número dos alunos na sala de aulas. Tendo em conta que esses alunos nem livros têm. Não é possível um professor gerir 50 alunos, ou 60, ou 70, ou 80 alunos da primeira classe. Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto, olha para o setor, por exemplo, esses novos setores de informática, não é? De gás e petróleo. Nós estamos a começar. Então, nós estamos a contratar. Os formados aqui que ganharam bolsas, saíram para fora para trabalhar nesses setores que vão desempenhar um papel muito importante na sociedade moçambicana. Como é que vai funcionar? Como é que vai ficar essa estrutura? Eles vão voltar e vão sentar até 2026. E quem vai estar a trabalhar? Que mão de obra estará lá a funcionar para impulsionar, não é, de forma mais rápida e acelerada aquilo que é a exploração de gás e petróleo a nível nacional? Então, são esses aspectos que o governo, não sei se não notou, mas notou sim. Notou, porque foram eles mesmos que trouxeram essas ideias. Foram eles que acharam que há necessidade de enviar pessoas. Nós vamos a ver, há muitos acordos a serem feitos com países estrangeiros para mandar pessoas moçambicanos para estudar fora, para ir se formar, para vir ser uma mais-valia para o nosso governo, para auxiliar nesses novos ministérios que estão a aparecer agora. E a pessoa tem que voltar a esperar para 2026. Quando se achou que devia se mandar essas pessoas para irem se formar, para voltar a virem apoiar, era para virem apoiar o quê? Quando é que foi que se estudou? Aí está a necessidade de se fazer. Eu estava a falar de um ponto de fazer-se um estudo completo. Não nós só estudarmos até o ponto em que sai o financiamento para virar o meu bolso. Nós temos que estudar, depois do financiamento, qual é a aplicabilidade daquilo que nós estamos a estudar. O nosso governo está a criar um buraco para ir tapar o outro. Não, até nem está a criar 2 buracos para ir tapar um. Depois tem que criar 4 para vir tapar estes 2. Eu costumo dizer, nós estamos a caminho de um tempo em que nós vamos encontrar que o Moçambique já está pilhado. Um país que nós não temos mais madeira. Nós não temos mais. Eu fiquei assustada quando eu vi uma notícia de um rubi que foi vendido num leilão, não sei onde, de não sei quantos milhões. Acho que é um rubi mais caro que já foi vendido na história do mundo. E qual foi o ganho de Moçambique nisso? O que é que Moçambique tirou disso? Qual é que está a ser a nossa mais-valia de ter essas explorações todas? Nós temos estrangeiros a trabalharem cá, porque nós não temos mão de obra. E quando nós vamos nos focalizar em criar mão de obra para isso, o governo resolve parar de contratar. Muito bem. João André, vou pedir 30 segundos só para sairmos deste tema, para conseguirmos gerir aqui o nosso relógio. Exato. Como eu vinha falando, então, nesse todo o processo não há nenhuma valia. Porque o governo avaliou os aspectos negativos, todos eles, na educação, na polícia, no Ministério da Defesa, e disse que estava quase tudo errado. Implementa-se um novo projeto e agora interrompe-se. O que é que isso está a nos trazer mais uma vez? A falta de continuação de políticas dentro do governo. As políticas são de 5 em 5 anos, 12 em 12 anos, porque entrou 5 anos tem que trazer sua política.
O político não funciona assim. O político lança uma ideia, sai, mas a ideia não morre. Ele trabalha em casa com a ideia. E os outros que vêm continuam com a ideia. Então, enquanto nós tivermos uma mentalidade de orgulho barato, porque eu vou dizer que é um orgulho barato em que eu tenho que entrar, ter uma coisa para mostrar para o mundo. Não é assim que funciona. Se algo estiver errado, tem que arranjar o que está errado. Então, estava-se a tentar arranjar, chegou esse governo agora, está a dizer que não, vai parar com as contratações. Então, é tudo negativo. Não é porque já sabe-se que no aparelho do Estado é muito difícil entrar. Estava aí a Cernic. Quantas pessoas conseguiram entrar na Cernic? Está aí o Ministério da Justiça agora. Quantas pessoas vão conseguir entrar no Ministério da Justiça? Vai levar 3 anos para ser... O contrato vai decorrer... O concurso vai decorrer durante 3 anos. Esses 3 anos, o que é que vai acontecer durante esse percurso? Então, eu me questiono porque o Ministério da Justiça, se eu não estiver em erro, está a contratar. Agora, com esse processo, o que é que está acontecendo? Então, a falta de consenso político. Mas não tem como. Se é meu camarada, como é que eu vou lhe chamar a atenção? Se nós crescemos assim, nascemos, fomos enraizados assim de que camarada não pode ser criticado. Então, é tudo negativo no que vai dar. Muito bem, obrigado. João André, momento de sairmos para o nosso segundo tema, que tem a ver com a questão dos tumultos criados ou provocados pela população residente em Ressano Garcia. Esta população que reclama a falta de segurança, reclama a falta de proatividade por parte dos agentes da lei e ordem naquele ponto do país. Doutora Laisa, volto mesmo para si. Qual é a análise que faz desta questão, tendo em conta que anteriormente, várias vezes, os condutores, também os viajantes que partem de Maputo, que partem de Moçambique para a vizinha África do Sul, já vem se questionando também da questão dos saques, dos assaltos em meio às fronteiras, mas também no decurso para a África do Sul e também no interior já da própria vizinha África do Sul. Qual é a análise que faz esta reação por parte da população? É mesmo por saturação ou se calhar porque houve ali uma agitação? Qual é a análise que faz? Eu penso que aqui está muito claro que é mesmo questão de saturação. O povo moçambicano e todas as pessoas e a comunidade internacional, todo mundo já está saturado disto. Todo mundo está cansado do que está acontecendo neste país. A única diferença aqui é que alguém se levantou e resolveu falar. E nós vimos a violência com a qual a polícia reagiu. Mas lá a população está a reclamar de quê? De saques, de roubos. Nós não temos polícia para resolver isto. Mas quando alguém aparece para exercer aquele que é o seu direito de manifestar a sua insatisfação, a polícia está lá para agir. Nós temos hoje em dia uns grupinhos, eu costumo chamar aqueles de amizade, uns grupinhos de 3 a 5 cinzentinhos andando juntos aí pela cidade, ficam passeando de um lado para o outro. Eu me pergunto, o que é que eles estão a fazer nas ruas? Se o nível de criminalidade está a aumentar a cada dia. A olhos vistos, nós estamos a ver, isso não é questão de vir alguém para fazer um estudo. Nós estamos a ver que a criminalidade está a aumentar, não só no Ressano Garcia, mas um pouco por todo o país. Mas nós a cada ano estamos a formar polícias que estão a vir infestar o país. Aí está, eu estava a dizer que eu não queria pular para esse ponto, mas ainda bem que já chegamos, porque tudo o que eu queria dizer era isto. Que está aí um ministério que podia parar de contratar. Que acho que podia não haver nenhum... Não é parar só de contratar, parar de formar. Por um tempo. Hoje em dia a nossa juventude já não sonha. Nossa juventude não espera nada, só espera terminar a 7ª classe ou 10ª classe, não conseguiu ir à faculdade, não conseguiu ir ao instituto, vai à polícia. Qual é a qualidade que estamos a ter nesta polícia? Qual é a qualidade nesta formação? Que antigamente iam para a polícia uns 5 mil, 2 mil, 3 mil. Agora são, não sei, 16 mil instruendos que estão a entrar em cada leva. Para virem fazer o que essas 16 mil neste país? Para virem fazer o quê? Nós hoje estamos com uma situação do aparelho do Estado que não consegue pagar salários. Como é que vai pagar salários se a cada ano estão a vir mais de 16 mil novos funcionários? Que simplesmente não tem nada para fazer, mas tem que vir trabalhar. Tem que vir andar aqui nas ruas, ficar a andar de um lado para o outro.
Esse caso de Ressano Garcia já não é novidade. Não só na fronteira, mesmo nos bairros. Não só no Ressano Garcia. Em todos os bairros. Nós estamos todos os dias a lidar com roubos, com ladrões, com bandidos. E eu pergunto, esses grupinhos de amizade que estão a andar durante o dia, à noite estão aonde? Porque a maior parte dos crimes, a maior parte dos roubos já acontecem de noite. Eles estão aonde de noite? Estão aí nas esquadras a descansar. Quando deviam estar de noite, nas ruas a patrulhar. Nós temos situações de, às vezes, a população ter que fazer aquelas patrulhas comunitárias, criar-se 2, 3 jovens ali que possam acordar, ficar de noite a patrulhar. Para que isso se nós temos uma polícia? Se nós temos um ministério que está todos os anos a formar? Aquilo não é nada mais, nada menos do que saturação. O povo está cansado de estar a pagar impostos, de estar a pagar para se pagar um salário de alguém que não está a fazer nada, simplesmente. Muito bem, João André, a população reclama o fato da corporação não estar a conseguir conter os níveis de criminalidade naquele troço, naquele ponto do país. Será mesmo por fragilidade ou, se calhar, falta de coordenação a nível da corporação? Eu não diria que é falta de coordenação, porque quem é forte, só 3 polícias podem fazer face a algumas situações. Agora, a questão é, em 4 meses, que estrutura de polícia você vai formar? Em 4 meses. Só do ponto de vista ideológico, porque a polícia tem que ter o aspecto ideológico. Sair como um militar, não é para sair como um civil. Só do ponto de vista físico. Você já viu os polícias? Como estão? Você é forte, manda passear no caminho. Então, ele mesmo tem medo de o fazer. Então, a população está a fazer aquilo que o Estado não consegue fazer. A população está a responder à questão da África do Sul. Está a responder aquilo que a polícia não consegue fazer. Não é porque não quer a polícia, nós que entramos agora. Não é porque não queremos. Não temos força o suficiente. Não fomos preparados o suficiente. Polícia não é para passar 4 meses na formação. Polícia não é para passar 4 meses na formação, comer e dormir. Polícia tem que sair com estrutura de polícia. E manter a ordem. E manter a ordem. Primeiro o abate físico. Não é? E depois psicológico. Agora, em 4 meses, que tipo de polícia você vai formar? Por mais que se pare 10 anos, essa polícia vai ter reciclagem quantas vezes por mês? Quantas vezes semestralmente? Trimestralmente? Então, a população está totalmente saturada. Porque o polícia nunca resolve. Na verdade, eu já estive numa reunião na zona em que o chefe, eu não sei como é que chama, o capitão Dias, eu não sei, disse, nos dão 20 litros para patrulhar todo o Arbazine por mês. É possível. Por isso você liga, diz que não temos combustível. Nós vimos ladrões, pega ladrão agora, ele entrega de manhã, de noite está fora. Não houve escândalo de mulheres que das mulheres na cadeia feminina que eram prostituídas. Será que não há criminosos que são libertos de noite para praticar o crime? Existe. Não temos dados, sim, mas não sabemos que existe. Não podemos trazer dados, por quê? Onde é que vamos escolher esses dados? Não temos legitimidade para o fazer. Então, a população está fazendo o que o governo não sabe fazer. E o erro do governo é não perceber que a África do Sul são violentos porque foram dados espaço para serem violentos. A população moçambicana hoje é pacífica, disse que é pacífica, mas no dia que descobrir que a violência resolve o problema, toda ela vai ficar violenta. E nós vamos começar a fazer estudos de como é que começou a situação. Por que isso? O governo não está conseguindo. Mas para espancar o público, arrastar os jovens pelos pés, tem muita força. Muita força. Eu vi arrastar um jovem. Um pai está a arrastar seu filho numa estrada. Está a arrastá-lo. No asfalto. Olha, não conseguiu ir arrastar aqueles que roubavam os carros, incendiavam os carros, não fica só. Mas aquele que está a reclamar que há roubos em casa, há roubo nos caminhões, não é? Esse aí sim merece. Então, há uma necessidade de se perceber que a fraqueza, a estrutura, tem que se reformar. Olha, eu por mim, esses 4 anos, não sei se são quantos anos, são 3 anos que a polícia não vai recrutar. Deveria haver uma reciclagem. De 3 em 3 meses, todo mundo vai correr. 2 em 2 meses, todo mundo vai correr. Manter a estrutura física forte. E manter a ideologia. Um soldado é formado por ideologia. Por isso disse, quando alguém não tem nada a perder, você não consegue lutar com essa pessoa. Um militar, um polícia, não vai pensar, minha casa, vão me alejar, não. Mas polícia, tem medo. Aqui, no Estrela aqui.
Eu estudei, eu fiz um cursinho no ano passado aqui no estado. Roubavam de tarde. Arrancavam-lhe o telefone. Eu já vi um senhor, foi parar numa banquinha porque estava a ser seguido. Aqui no Estrela, na cidade. Imagine nós lá onde estamos. Onde o ladrão come com polícia. Onde o polícia entrega a arma ao ladrão para ir roubar. Onde o polícia é que rouba o armazém. Onde o polícia é que leva o nigeriano transportar somas de dinheiro para a fronteira do outro lado de Moçambique. Então, é essa polícia que nós formamos. Aqui, você entra no Cernic, é para ter informação de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Você quer ver trabalho de polícia? Vai nas lojas dos nigerianos. Aí sim você há de ver. Entra, procura documentação, sabe que não tem documentação completa, leva o dinheiro. Não é? Muito bem, doutora Laisa. Aí voltamos de novo para a questão peço do sonho. mesmo só um minuto para sairmos deste tema. Pode sim prosseguir. Estava a dizer que aqui nós voltamos, nós andamos e voltamos sempre para o mesmo ponto, que é o ponto daquela que é a função do Estado. O que é que o Estado está a fazer para este país, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do país? Nós não temos polícias comprometidos. Nós não temos polícias que vão à formação porque eles têm amor à camisola. Eles vão à formação porque eles sabem, eu vou, corro aqueles 3, 4 meses, sofro um bocadinho, abraço 2 arvoresitas, porque se tu conversas com um polícia, Adolfo, tu vais chorar. Exato. Eles não são formados. Aqueles miúdos vão para Matalana para irem sofrer violência psicológica. Aqueles são violentados. Eu já ouvi um caso de eu conversar com alguém e perguntar, mas o que é que vocês fazem lá? Eu lá já tive que abraçar uma árvore. Meu instrutor dizer, abraça essa árvore, dá beijinho, namora com essa árvore. É isso. É esse polícia que nós estamos a formar para vir aqui fora e vir defender o povo. Um polícia que está em Matalana é abraçar árvores, a lavar plantas. Ele diz lá, castigo, é lavar planta. Você acordar, pegar balde de água, dizer, lava essa planta. Lavar, você pegar folha por folha, lavar a planta. E o instrutor ali parado, a olhar para ti. E é esse polícia que é para vir nos defender. O polícia sai de lá frustrado. O polícia vem de lá revoltado. Tudo que ele quer é chegar aqui e se vingar. E nós vemos, é isso o resultado. Essa violência com a qual eles tratam o povo. Com a qual eles tratam o seu próximo. Porque eles nem maltratam ao governo, não maltratam, eles maltratam ao próximo dele. Exato. Porque ele não está a refletir, ele ainda não voltou a si. Ele ainda está com aquele sofrimento psicológico que ele foi causado lá. Exato. Tem uma teoria chamada teoria de frustração e agressão. Essa teoria ela explica o seguinte: quando quem te frustra, tu não consegue lhe alcançar, vai descarregar em quem não consegues. Então, é o que acontece, a colega estava a explicar. O governo está frustrado, porque é verdade o que ela diz. Eu já conversei com alguém, disse, tropa não se forma, tropa se castiga o corpo. Não há formação. Então, há esse castigo. Por isso você vê militar que atira granada porque o fulano quer a namorada. Então, como não consegue atingir um alvo, quem é o dono do problema? Tem que atingir assim, o mais fraco. Muito bem, obrigado, João André, obrigado, doutora Laisa. Vamos correr para o nosso último tema. Vamos chegar para esta possível extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. Volto consigo, João André. Como é que olha para este ponto, passado 4 anos e 7 meses depois, Manuel Chang possivelmente poderá seguir para os Estados Unidos? Olha, eu diria que nós estamos numa situação de uma faca de 2 gumes, porque eu olhando para as estratégias todas, eu sempre pensei nesse caso. É assim, o Manuel Chang já foi sugada toda a informação que os Estados Unidos queriam para usar ao seu favor, primeiro. Segundo, nós a nível interno não temos capacidade de o condenar, porque quem fez a denúncia não foi Moçambique. Moçambique já tentou todas as palhaçadas, gastou dinheiro com viagens, a PGR, não sei o que estava a andar a fazer, lutou, mas não tinha papelada suficiente para ganhar o caso. Já sabia-se. Agora, aqui a questão é política. Olha, o petróleo parece pequena coisa, mas cuidado, não é pequena coisa. O gás, a propósito, não é pequena coisa. Os Estados Unidos, como esperto que é, vendeu a Nadarco, não é? Supostamente. Agora, pegou Manuel Chang, vai barganhar, o governo já cedeu alguma coisa. Só não vão dizer, vão divulgar daqui a 100 anos, enquanto nós já não estamos aqui. Cedeu alguma coisa ao governo, para o governo dos Estados Unidos. E se o Chang vai para os Estados Unidos, é melhor para ele, porque Chang não vai nem atravessar a fronteira.
Chang não vai levar numa semana aqui. Chang vai morrer, porque um conjunto de bandidos, quando um outro já está enrascada, tem que eliminar, porque ele vai dar informações, não é? Então, o que está a acontecer é que aqui já o jogo é mais político do que judicial. Estava ali os advogados a dizer que não, tem um tempo limite, então não ia ser extraditado. Mas já há informações de que a Interpol já existe uma aeronave que estava à espera do Chang. E que o intervalo era de 8 a 10 para ele ser extraditado. Mas qual é a vantagem que nós tiramos nisso? Eu não vejo nenhuma. Pelo fato de estarmos em uma faca de dois gumes. Os Estados Unidos vai conseguir o que quer, mas também se o Chang vem para aqui, não vai acontecer nada. Alguém esfaqueou um irmão. Mas já este processo autônomo. Há esta possibilidade do Chang, do ex-ministro, ser julgado internamente. Por mais que haja, mas nós já sabemos o que acontecer. O que aconteceu, é isso que eu queria dizer. Olha, alguém esfaqueou alguém, são 24 anos de cadeia. Alguém roubou e matou mais de 10 milhões de pessoas, por exemplo. Desnutrizou mais de 15 mil crianças. Foi condenado a 12 anos. Quando o Chang voltar, o que vai acontecer? Tendo em conta que ele tem todas as cordas que, se for a puxar, todo mundo vai sair. Porque ele era o ministro das Finanças. Então, aí a necessidade é se perceber qual é o ganho. E eu não estou a ver ganho para nós. Tanto indo para os Estados Unidos, tanto vindo para Moçambique, não vejo ganho. É um caso perdido. Porque os Estados Unidos não vai julgar caso de borla. Quer alguma coisa. Todo Estado quer alguma coisa. Se vem para aqui, vai morrer cedo. Ou vai acontecer as palhaçadas de ser julgado, condenado a 12 anos, cumprir 12 anos numa cadeia de luxo, depois sair e viver a vida. Muito bem, doutora Laisa, a sua análise. Eu penso que este é um assunto que já devia ter sido resolvido há muito tempo. Porque manter o Chang na África do Sul não é solução. Para mim, o Estado moçambicano só está a gastar dinheiro com esse assunto de pedido de extradição, pedido de extradição para Moçambique, ora para os Estados Unidos, ora para Moçambique. Ok, ele é inocente, segundo eles, né? Por isso que querem lhe trazer aqui, para lhe julgar aqui a nível interno, porque eles assumem que ele talvez tenha cometido alguns crimes pequeninos, na sua opinião. Que não há necessidade deles aos Estados Unidos, porque Moçambique tem condições de julgar esse caso. Mas se é um caso que pode ser resolvido nos Estados Unidos, por que não lhe deixam ir? Por que privar ele na África do Sul este tempo todo? E a PGR a gastar dinheiro com recursos, atrás de recursos, contratação de advogados na África do Sul, advogados nos Estados Unidos, advogados não sei mais aonde. Se ele é inocente, o projeto foi bem estudado, seguiu-se os trâmites legais, deixa ir. Vai para os Estados Unidos, responde o que tem que responder lá. Se lá for inocentado, ele volta. Quando chegar aqui, aí é que vamos ver a realidade. O que é que vai acontecer quando chegar aqui? Porque a PGR está a pedir que o Chang volte para Maputo. Para quê? Que deixem ele ir aos Estados Unidos. De lá ele resolve os problemas dele lá com a crédito suíço e não sei mais quem que ele tem que resolver. Quando voltar, aí é que a gente vai ver a realidade. Nesses nossos 4 anos e tal que estamos aqui a somar, poderíamos já ter uma solução. Porque nós estamos todos os dias a gastar mais dinheiro e a gastar mais dinheiro, a investir em algo que não vai nos trazer ganho nenhum. O que o meu colega de painel esteve a dizer aqui. Acho que aquele senhor nem quer mesmo voltar para Moçambique. Ele nem quer. Há de vir aqui para ver fazer o quê? Porque ele, ao voltar para aqui, na verdade, se nós achamos que nós já vimos sujeira, nós ainda não vimos nada. Ainda tem muita coisa aqui por debaixo do pano aqui. Por debaixo do tapete ainda tem muita sujeira que ainda pode levantar. Tem pessoas, tem nomes que nem constam nesse processo. Mas se o Chang abrir a boca no verdadeiro sentido, isto aqui vai ser um Deus nos acuda. Então, por mim, ele já devia ter ido há muito tempo, que deviam lhe mandar mesmo ele resolver o assunto dele lá. Porque conforme você vai dizer o meu colega, enquanto nós ficamos nesse chove e não molha, os Estados Unidos estão a fazer as suas negociações e estão a ganhar aquilo que vão querer ganhar. Porque claro que ninguém vai entrar neste assunto. O que está a acontecer hoje com o governo da Frelimo é o que está a acontecer, é o que vai acontecer com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão entrar nisto para sair de mãos abanando. Vão querer sair com alguma coisa em troca. Então nós só estamos a dar a eles matéria para eles nos sugarem um pouco mais. Eu pedi ao governo dos Estados Unidos, tendo em conta que nós não vamos fazer nada, mas eu queria que nos desse um pouco da verdade, porque ele já conhece. Chang já disse tudo. Chang já disse tudo.
aos Estados Unidos, mesmo a África do Sul. Nós queremos essa informação. O governo não tem medo de nós, sabe? Não é que não tem, mas nós queremos. Porque tem muita corda envolvida. Nós queremos esses todos. Sabe o que eu gosto da mídia? Por exemplo, eu falo da mídia porque a mídia nos traz a sociedade. Mas no dia que nós tivermos um governo sério, vamos voltar para esses casos. Porque esse caso não vai ser enterrado. O que está acontecendo com o presidente Guebuza? Por que ele está a aparecer sob o ponto de vista político? Está a aparecer para tirar o filho da cadeia. Por que ele não reforma com a idade que ele tem? Está a criar constrangimentos por quê? Porque quer tirar o filho da cadeia. Então nós queremos essas coisas. Os Estados Unidos têm que nos trazer, porque já tem a informação. O Capitão tem que nos trazer essa informação, dizer o fulano, o Beltrano, todos, porque não foram só aqueles que foram citados. Aí está. Qual é o ganho dos Estados Unidos a nos dar essa informação? Aí nós temos que ver, aquilo que estava a dizer, a faca dos dois gumes, temos que ver se este lado apontar para cá, o que é que acontece com o outro lado? Os Estados Unidos não têm nada a ganhar ao vir nos dar esse lixo todo. Nós sabemos o que está a acontecer aqui. O que nós temos que fazer, eu digo sempre, para mim a solução é uma. 11 de outubro, só, não tem outro caminho. Ah, não, mas esse dia é só ir na... Não tem outro caminho, porque enquanto nós deixarmos a Frelimo no governo, nós vamos estar todos os dias a chorar, vamos estar todos os dias a ver falcatruas atrás de falcatruas, mentiras atrás de mentiras. Eu não sei o que é que... Para mim, não faz sentido um ministro aparecer e dizer que nós não vamos mais contratar. Quando ele disse nós, não estava a falar do ministério dele. Estava a falar do país no total, do aparelho do Estado todo. Depois apareceu outra ministra dizendo, não, eu vou contratar. Estou nem aí porque ele achou, eu vou contratar. Significa que aquilo que ele falou era mentira. Nós não estamos aqui diante de uma situação de dizer que eles não se reuniram porque não tomaram uma decisão. Nem sempre é necessário reunir todos os pelouros para tomar uma decisão. A decisão é tomada, depois a informação é difundida. Mas é no sentido de que eu estou a ser pressionado, estou a receber uma pergunta, eu tenho que responder. Eu respondo aquilo que me vem na telha naquele momento. Amanhã a gente vê. Mas daí está a responsabilização das pessoas pelas coisas que aparecem a falar. Muito bem, meus senhores, o tempo aqui já nos foge. Agradecer a ti, agradecer também ao João André e também ao caro telespectador e o nosso internauta que esteve ligado a nós. Saímos com promessas de voltar próxima terça-feira à mesma hora para mais um Despertar Debate. Tchau, tchau. Até a próxima.